Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like, já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Qual que é o fim que um jogador brasileiro tem? Tipo assim, qual que é o fim? Vamos botar um caminho perfeito para um jogador tipo, se destacar no Brasileirão, tipo, que é o Campeonato Brasileiro, ingressar numa equipe da Europa e dali em diante faz sua carreira. Tá vendo? Dali em diante faz sua carreira na Europa, né? Porque nenhum jogador na altura do Tabata que deu certo na Europa vai regressar ao Brasil. Nenhum jogador, e volto a dizer, tem o próprio torcedor do Sporting que falou sobre isso no canal TV Alviverde. Vejam, dá um salve lá pro Donati, assistam. Esse aqui é o ponto que é fundamental para a gente entender o modo de pensamento da nossa diretoria. Não estamos trazendo um jogador que está em alta. Se ele estivesse em alta, o Sporting não ia abrir mão. E mais, o próprio mercado europeu, por esses 5 milhões de euros que ele vale, já teria tirado ele do Sporting há muito tempo. Então ele tem um valor para o mercado europeu muito baixo, para nós na conversão um valor alto, mas aqui é o Bruno falando pelo Bruno sobre o desenvolvimento de carreira. Isso aqui foi um corte maravilhoso para a gente entender sobre o próprio jogador. Vamos lá. Então, o que eu quis dizer é assim, na minha opinião, pelo que eu vivi, quanto mais cedo um jogador vem, tipo, se tiver com a cabeça aberta, tipo, para aprender, porque é completamente diferente, É é que às vezes melhor. sair demasiado cedo do ninho também pode ter o efeito inverso. É como eu falei, depende também. Depende, tem os dois casos, sabe? Mas Mas achas que não é mais provável uma pessoa sair muito cedo, de repente, ir para a culparia só, ir só beber copos? É igual eu falei, isso depende muito. O futebol, cada vez mais que eu tenho vivido, eu vejo que depende muito também da criação, da personalidade. Por exemplo, é o que eu falo. Eu, na minha época, quando eu tinha 16, 17 anos, era impensável para mim, e eu converso muito isso com a malta, tipo, sou novo ainda, né? Sim. Mas como aqui temos muitos jovens, tipo, parece que já vive muita Já és um coisa. idoso. Sim, já parece que já vive muita coisa. Eu até brinquei esses dias que eu postei uma foto com o TT, com o Gonçalo, e falei, sou o pai deles e tal, porque brincadeira. Mas, igual eu falei, no meu caso, eu vim muito cedo e para mim foi uma realidade completamente diferente, porque igual eu falei, para mim era impensável eu com 16, 17 anos conseguir treinar com uma equipe profissional, por exemplo. Treinar, treinava, mas tipo, no mesmo nível. E aqui hoje tu consegue perceber que, por exemplo, o TT tinha, agora tá ficando mais velho também, vai passando os anos, mas desde o início, quando vai treinar fisicamente, consegue fazer tudo. O Dário, que tem 16 anos, tipo, entre outros. Mas eu falei, o futebol vai evoluindo também. Quanto mais cedo. Então, mas o que é que falta para um jogador brasileiro não ter vontade de ir para a Europa e querer ficar? Aqui que é o ponto legal, né? Sabe o que falta, meu amigo português? Os caras quererem, de fato, entenderem, né? Jogar no Brasil é que na verdade assim, cara, só não quero me estender muito. Você vai ver que a resposta do Tabata e a pergunta do amigo aqui do podcast é exatamente o nosso problema do futebol, porque assim como a gente perde os nossos jovens para o futebol português e lá eles acontecem, a gente não pode ficar comprando jogadores que deram errado, velho. Mas é bom que a gente achou esse corte aqui, porque ele deixa bem claro qual posição está o futebol brasileiro hoje. Que bom que tem esse podcast aqui, porque explica isso. Reparem bastante, prestem bastante atenção na pergunta do amigo aqui. Eu vou até voltar de novo, um pouquinho, e na resposta do Bruno. Para mim, aqui é um dos pontos chaves, mano. Presta atenção. Quanto mais cedo. Então, mas o que é que falta para um jogador brasileiro não ter vontade de ir para a Europa e querer ficar lá? Isso acho que isso nunca vai acontecer. Se um jogador puder escolher, nunca vai acontecer, porque vamos ser sinceros, financeiramente é completamente diferente, apesar que Cara, aqui já explica. Aqui eu podia fechar o vídeo, mas a gente vai tudo para ser justo. Mas aqui eu podia fechar o vídeo.
Ou seja, por que ele tá voltando? Pois é, porque ele deu errado. Ele pode dar certo aqui? Pode. Mas ele deu errado na Europa. Isso é irrefutável a partir das palavras do próprio jogador. Pode dar certo aqui? Pode, mas deu errado. Mas o que é que o Brasil podia fazer para contrariar isso? Pá, olha que por acaso eu tenho muitas ideias Mas o que é que achas que podia fazer diferente? Bora, então. Pá, Para quem não está sei, aqui a ver, talvez nós temos alguma clubes, comunidade do obrigar Brasil. os clubes talvez a ter uma porcentagem de jogadores mais jovens, sabe? Mais jovens. mais jovens, no Sim. Brasil. Por exemplo, no 11 ou na... Tá dando a ideia que a ideia dele é boa. É exatamente o que eu tô falando. Parar de soltar os jogadores jovens e ficar comprando os que deram errado. Velho, a gente tem vários exemplos assim, mano, de jogador que pingou. Você pega o próprio Ganso, pingou na Europa e voltou. O Wesley ex-Santos que volta para o Palmeiras. A gente tem vários brasileiros que sai daqui, pinga lá e volta para cá. Por que a gente vai trazer um cara que não deu certo? Ah, porque aqui ele dá certo. Mas dar certo aqui a gente forma na base. Ou então pega alguém que tá dando certo aqui. Né? Tem muita gente falando do jogador lá do Curitiba, que tem uma multa alta pro Brasil, uma multa alta pra Europa, o Igor Paixão, né? Eu acho que é o nome dele, Igor Paixão. Eu nem tenho muito o que falar dele, porque eu vi poucos jogos do Curitiba, assim, para falar sobre ele de fato, né? Não é um time que eu acompanho nas apostas, não é um time que eu acompanho diariamente, mas assim, se é para você trazer o que deu errado na Europa, é mais fácil você trazer o que está sendo destaque aqui no Brasil. Que o caso quando o Palmeiras trouxe o Scarpa, por exemplo. O Scarpa foi um jogador que estava em alta, que você sabia minimamente que o Scarpa ia entregar. O próprio Flamengo, quando levou o Arrascaeta, acho que a gente pode também citar, era um jogador que estava muito bem no Cruzeiro. O Cruzeiro entra numa, né, vai para a segunda divisão e o Flamengo traz o Arrascaeta. Então, assim, são jogadores que a gente está acompanhando de perto. A gente está, de fato, acompanhando mais próximo, né? Então, assim, enfim, vamos continuar. Convocatória. Porque a minha ideia aqui é trazer as palavras dele e não se perder tanto, tá? Então, vamos assistindo. Quem puder ir deixando like, vai subindo a notificação para a rapaziada. Agradeço de verdade. Mas os plantéis no Brasil são os jovens, são os jogadores São maioritariamente mais velhos? Sim. As exceções lá que tem... Eu tava num grande clube. Atlético Mineiro. Sim, Atlético Mineiro. Eu tava num grande clube, um clube que investia muito, tipo, em folha salarial. Lá no Brasil se paga mais salário do que contratações, né? Pelo euro e isso tudo. Uhum. Então, salários muito altos. E eu, naquela altura, eu tinha 17 anos e não me via, tipo, pá, como que o clube contrata um jogador com um salário astronômico, que já tem uma carreira feita, como que eu vou fazer para poder passar, para competir com isso? Tipo, sim, é muito injusto. Eu para conseguir competir com isso, eu vou ter que ter 21 anos. Se calhar até eu ter 21 anos, o clube não vai esperar. Tipo, é o que eu pensei na altura. E eu sempre pensei nisso. Aqui na Europa, eu vejo que é o contrário. Sim, investe nos jovens. Sim. Aí ele sai com esse pensamento daqui e recebe de brinde voltar. Olha que legal. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Não, peraí. Eu tenho que pensar em mim mesmo. Eu já falei isso várias... Ó, rapaziada, eu vou até voltar aqui. Eu já falei isso várias vezes, que é o problema. O clube tá sempre na mão dos jogadores. Você viu que ele tinha ânsia? Não, peraí. Eu tenho que pensar em mim. Aí ele pensa nele, vai pra Europa. E agora, ele não dá certo, um brasileiro traz de volta. Puta merda, hein, velho? Se isso não externa qual que é o nosso problema perante ao futebol europeu, desculpa, eu já não sei mais o que falar pra vocês. Eu já não sei mais o que falar pra vocês. É exatamente isso, cara. Os clubes, eles vivem na mão dos atletas. O clube, parece que ele virou um objeto de trampolim para o que o atleta quer chegar na carreira dele, entendeu? Não é mais ao contrário, do atleta desejar de fato jogar no clube. Não, é meu objetivo primário, igual o Scarpa agora. Vai sair porque sonha em jogar na Europa, ok, mas pelo menos já entregou aqui bastante, não tem nem o que falar. Vai lá, siga a sua vida, seja feliz, tomara que conquiste. Não vou torcer contra o Scarpa, não. Pelo contrário, vou até querer ver jogo do Scarpa na Premier League. Não tô de sacanagem, não tô de brincadeira, não. Realmente, eu vou querer ver. Tomara que dê certo, tomara que dali saia para um time até maior, enfim. Agora, esse é o nosso problema da liga. É a ânsia do jogador da base já ir fazer a carreira na Europa, só que muitos batem lá e a gente traz os caras de volta, pô. E traz de volta com salário alto pra caramba, cara. Traz de volta no padrão europeu.
Entende o problema? E aí nessas eu sou muito mais trazer um jogador que está em alta, seja do mercado nacional, seja do mercado internacional. Tem essa perspectiva de retorno a futuro. Claro, tu investe nos jovens e vamos dar um exemplo da nossa equipe. Nós temos muitos jovens. No Brasil, o que acontece? Os jogadores surgem e não conseguem se desenvolver lá. Eles só vão se desenvolver aqui. Percebe? Pois, havendo essa aposta... E podem ser que cheguem aqui, não dê certo, e depois falam, pá, quero voltar pro Brasil. E quando voltam, já voltam tomando, não vou dizer tomando lugar, mas já não ocupam aquela vaga que ele ocupava com 17, também, 18 anos. Percebe? Porque o investimento também que se faz... Oh, meu Deus do céu, é muito bom isso aqui. É muito bom. Ele externa todo o problema no futebol brasileiro aqui. Nós ainda somos o país pentacampeão do mundo, velho. O que tá dando errado na nossa formação? Ele explicou tudo aqui. Muito, por isso que não deixam um jogador de futebol falar aqui no Brasil, porque senão eles entregam tudo. Ele entregou tudo aqui. O que acontece? Você vê, depois eu volto e não ocupo o espaço. É tipo... Inscreva-se no canal, então aí se curtiram, deixa o like, ative o sininho e compartilhem, galera. Pois é, não importa o que digam com vocês aqui nos clipes. NIOQD Clips, corta pra mim, é nóis, fui!